Progressão geométrica. Bom, a definição de progressão geométrica. Chamamos de progressão geométrica a toda sequência em que, multiplicando uma mesma constante a cada termo, obtemos o termo seguinte. O que isso quer dizer? Você tem ali um número inicial e, após você multiplicar sempre, ele por um mesmo número, você vai ter ali uma progressão geométrica, Um exemplo, qual seria? Você começa com o primeiro termo, da sequência, sendo 1. E você considerou que o termo que você vai multiplicar, durante toda essa progressão, vai ser o 2, E justamente é a razão dessa progressão. Então, o que acontece? Esse 2 ele é constante e ele vai sendo multiplicado sempre. Então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. O mesmo acontece nos outros exemplos, 100. Porém, aqui você vê uma redução do valor. Por quê? Ele continua sendo multiplicado por um número, porém, é um número fracionário, ou seja, 1 sobre 2, que é a mesma coisa que dividir por 2. Então, aqui multiplicou 100 vezes essa fração, 1 sobre 2 ficou 50, vezes 1 sobre 2 ficou 25 e assim infinitamente, E no outro caso aqui também você tem um número que varia, os seus sinais. Ele começa positivo e após, a primeira multiplicação, ele se torna negativo, que seria no caso, o valor constante, a razão, seria o menos 3, Então multiplicou ali 1 vezes menos 3, aí ficou menos 3, aí vezes menos 3 de novo. Números que possuem o mesmo sinal, eles ficam positivos, Então aqui o menos 3 vezes menos 3, o menos com menos vai se anular, vai ficar positivo. E aqui você tem um 9, menos vezes menos 3 ficaria menos 27 e assim progressivamente, A razão, como já foi mencionado aqui, é o valor que você multiplica, esse termo é a constante que você multiplica o termo, progressivamente. E também pode ser considerado também pela definição que ela é a divisão de um termo qualquer pelo anterior. Ou seja, você pega aqui um valor menos 3, dividido por 1, o termo anterior, você vai achar, menos 3. Então, através disso, você também consegue achar. A gente tem também a fórmula do termo geral, da PG, que aqui se trata, do número de termos, que é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado, ao número de termos menos 1. Temos também a relação entre termos, que a gente considerando assim uma progressão ali de 3 termos, A gente tem o A, B e C. A gente considera que aquele termo central ali elevado ao quadrado é igual ao termo anterior a ele vezes o termo posterior a ele. Como exemplos, a gente tem aqui o 3, o 9 e o 27, em que a gente pega aqui como exemplo esse 9, eleva ele ao quadrado, vai ser igual, a pegarmos o termo anterior dele, o 3 vezes o 27, O 9 vezes 9 vai dar ali 81, e o 3 vezes 27 dá 81 também. Aqui é a mesma coisa, A gente pega o 12, eleva ao quadrado, aí ele vai ser igual ao 6 vezes o 24, e assim progressivamente. Em uma progressão geométrica de 3 termos, a gente pode usar a relação de que o termo central ali, determinado valor x, ele pode pegar ali como parâmetro, E a gente sabe que o termo anterior a ele vai ser esse valor x dividido pela razão, Até porque se a cada termo que nós vamos progredindo ali, a gente multiplica pela razão, aqui a gente pode dividir pela razão, que no caso anularia esse que está sendo multiplicado aqui, Então a gente consegue achar o anterior e o posterior através dessa relação. E a gente também tem a relação da soma dos termos de uma PG. Que se trata do que? A soma dos termos da PG vai ser igual ao primeiro termo da sequência vezes a razão elevado à quantidade de elementos da PG menos 1 sobre a razão menos 1. Através disso a gente acha a soma de toda, no caso aqui, a gente tem a sequência, seria no caso se achar a soma de todos os termos dessa sequência, no caso.